Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, dando sequência ao nosso estudo, nós começamos hoje o capítulo 9, Lei de Igualdade. São 7 itens. Item 1. Igualdade natural. Questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Resposta: sim. Todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Kardec logo faz uma reflexão. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Item 2. Desigualdade de aptidões. Questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Resposta: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns aos outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar exemplo. Então aqui, nesta questão, o Espírito está colocando aqui a base, né, de toda aquela literatura que se consta de que muitos dos espíritos que aqui vieram e fizeram dando grandes avanços à civilização, tenham vindo de Capela, né? Então Capela é uma constelação ainda na nossa galáxia, mas que é longe daqui, longe do nosso sistema solar, mas que os espíritos de lá, que foram exilados por conta de má conduta, porém tendo grande desenvolvimento intelectual, vieram para a Terra, quando a Terra estava começando aí a sua situação de mundo de expiações, né? Então eles vieram para cá para poderem contribuir com a evolução dos terráqueos. Questão 805. Passando de um mundo superior para o mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Pergunta do Kardec, né? Resposta: sim, já o dissemos. Os espíritos que progrediram não retrocedem. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tenha.
tudo sempre para servir-lhe de ensinamento e ajudar-lhe o progresso. Mais uma vez o Kardec faz uma consideração. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta na natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento no qual chegaram os espíritos neles encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Aqui mais uma pequena reflexão, né? Então tudo procede como numa sala de aula, né? Onde o professor opta por deixar que os alunos mais adiantados, né? Façam grupos de estudo junto com aqueles que são menos adiantados, a fim de que os menos adiantados aprendam, né? Um pouco mais com aqueles que já estão um pouco mais evoluídos dentro da matéria, né? Item 3, desigualdades sociais. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta: não. Ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Continua Kardec. Resposta: de eterno não há nada senão as leis de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. E não ficará sendo a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Questão 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Uma pergunta meio que retórica, né? Porque já tocou nesse assunto várias vezes. Resposta: estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. É a lei da ação e reação, né? Item 4, desigualdade das riquezas. Questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição do que a outros? Resposta: sim e não. A velhacaria e o roubo que dizes deles. Aí o Kardec continua na mesma questão. A riqueza hereditária, portanto, não é fruto das más paixões? Resposta: quem sabe disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo do que os dos homens. Então está falando aqui, né, que a herança, né, a herança é um bem, a pessoa recebeu uma herança, tornou-se abastada por conta disso. Agora ele coloca em questão como que essa herança se deu, né?
se ela foi meritória ou não, se ela foi um fruto de um ato ilícito, né? Então, como que surgiu essa herança? E depois, como que se procede a intenção da pessoa que vai buscar essa herança, né? Que vai conseguir essa herança? E o que ela vai fazer quando ela receber? Então, tudo está nas intenções das pessoas que vão usufruir daquele bem, né? E também a qualidade daquele bem. Questão 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Resposta. Sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para dar-lhe oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque, frequentemente, é este o último que a provoca. Questão 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Resposta. Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entenderá bem isso. Resposta, pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Resposta, não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e das características e dos caracteres se opõe a isso. Na mesma questão, Kardec pergunta: há, todavia, homens que creem estar aí o remédio dos males, aos males da sociedade? Que pensais a respeito? E o Espírito responde: eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procurareis quimeres. Questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Resposta, não. Mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia se todos os entendessem bem. Porque verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer alterá-lo. Kardec, ainda na mesma questão, pergunta: é possível os homens se entenderem? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Questão 813, encerrando esse tópico. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Resposta: sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral. Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então aqui a gente encerrou mais um item, ainda falta mais um pouquinho para acabar esse capítulo, mas para não ficar muito longo a gente dá uma pausa aqui, né? Termina o vídeo aqui. Aí ficou bem claro, né, a fala do Espírito, que toda riqueza, toda herança, todo bem, toda posse que chega até uma pessoa, ela chega porque a pessoa tem um propósito: fazer bom uso daquele dinheiro, né, daqueles recursos que chegaram a ela. Pois ali está
o fermento, né, do bolo que poderá ser o seu futuro, né? Se ela não souber usar, se ela usar para o mal, apenas para princípios egoísticos, ela vai ter encarnações e mais encarnações para poder se livrar dos seus problemas criados, né? Ao passo que, se ela tomar boas atitudes e dar um fluxo àquela sua riqueza de maneira a contribuir para o coletivo, então ela deverá, devido a esse fermento, deverá o quê? Ter um bolo muito melhor, muito maior, muito mais consistente, né? Numa próxima vida, numa próxima encarnação, ou mesmo nessa aqui, né? Então, seja prosperidade. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar.